A beleza dele era quase injusta, pensou Minnie quando o Duque de Clermont adentrou a sala de visitas. A luz matinal por entre as cortinas refletia nos cabelos loiros claros dele, que seriam longos demais se não houvesse alguns cachos rebeldes. Ele parou na porta e passou a mão pelos cabelos enquanto a contemplava, bagunçando-os ainda mais. Mas qualquer suavidade que aqueles fios desordenados pudessem dar à aparência era ofuscada pelos olhos, que eram afiados e frios, de um azul cortante, como um córrego de primavera jorrando águas gélidas. Esses olhos pousaram em Minnie e ali permaneceram por alguns segundos antes de se desviarem para Lídia, que estava ao lado. Lídia tinha dado risadinhas quando soube que Minnie pretendia visitar o Duque de Clermont, e nem pestanejou quando a amiga explicou que queria falar com ele a sós. Foi só na imaginação de Minnie que o olhar do Duque penetrou a fachada que ela apresentava para o resto do mundo. Ele só aparentava saber de tudo. Mas não podia saber de nada, porque quando a viu, sorriu com algo que parecia alegria. A boca só se curvou um pouco, mas alguma coisa também mudou em seus olhos. O tom pálido de águas congeladas ganhou um pouco mais de cor, como o azul claro de um céu de verão. Havia uma característica quase infantil na boa aparência dele, certa timidez no sorriso, o corpo um tanto esguio. Ou talvez fosse o jeito como ele rapidamente desviava os olhos para longe de Minnie e depois voltava a encará-la. Se na noite anterior Minnie não tivesse ouvido Peckerly, um membro do parlamento, exaltar os esforços políticos do jovem duque, ela teria pensado que ele era uma fraude. Bonito, jovem e modesto. Era bom demais para ser verdade. Na vida real, duques costumavam ser barrigudos, velhos e exigentes. Senhorita Purslane, cumprimentou ele. Que prazer inesperado. Inesperado. Nisso ela acreditava. Já se era um prazer, bem, ele mudaria de ideia até o fim da conversa. Vossa Graça, disse Minnie. Ele pegou a mão dela por um breve instante. Mesmo com as luvas, Minnie sentiu uma onda de calor e inclinou a cabeça. Senhorita Sherrinford. Clermont fez uma reverência ao segurar a mão de Lídia, como se ela fosse a mais distinta das damas. Enquanto ele se curvava, Lídia olhou de relance para Minnie e comprimiu os lábios, como se estivesse resistindo à vontade de rir. O que traz as senhoritas à minha casa? Perguntou o Duque. Lídia voltou a espiar Minnie de esguelha, expressiva, esperando que tudo fosse revelado. Se alguém perguntar, disse Minnie, viemos pedir doações para a Comissão de Higiene dos Trabalhadores. Ela prendeu a respiração, esperando para ver quão astuto era o Duque. Ele refletiu por um momento. Entendido, falou. Com certeza, farei uma doação adequada se a senhorita me passar os dados. Quanto ao resto, se é a respeito de ontem à noite, fique tranquila, pois sou um exemplo de discrição. Bem astuto. Lídia ergueu a sobrancelha ao ouvir a insinuação de que a amiga e o Duque haviam se falado antes das apresentações formais. E Minnie balançou a cabeça. Não, Vossa Graça. Preciso conversar com o senhor sobre outra coisa. E apesar de a senhorita Sherrinford estar aqui como minha acompanhante, o assunto não é para os ouvidos dela. É verdade, disse Lídia com um tom de voz animado. Não tenho a mínima ideia do que se trata. Entendo. O sorriso dele se desfez numa frieza reservada. Sem dúvida, estava imaginando algo terrível e escandaloso. Algum tipo de conspiração para forçá-lo a se casar. Era um duque atraente com uma fortuna razoável. Era provável que coisas do gênero lhe acontecesse com frequência. Mas ele não pôs Minnie para fora. Em vez disso, coçou o queixo e correu os olhos pela sala. Bom, se a senhorita for capaz de conversar em voz baixa, a senhorita Sherrinford pode ficar sentada aqui. Ele apontou para uma cadeira próxima à porta. Vamos deixar a porta aberta e ficar perto da janela. Assim, a senhorita Sherrinford vai conseguir ver tudo, garantindo que estamos nos comportando adequadamente, mas não vai ouvir nada. Ele puxou a cadeira para Lídia. Agia como um perfeito cavalheiro, com modos tão naturais que Minnie quase duvidou dos próprios instintos.
Clermont tocou um sino. Chá servido em 2 bandejas, falou quando a cabeça de uma criada apareceu na porta. Enquanto esperavam, ele pousou a mão nas costas de Minnie e a guiou até a janela. Foi o contato mais sutil possível, só o calor da mão dele na coluna dela, abafado por camadas de tecido. E ainda assim, ela o sentiu reverberar nos batimentos que saltaram em sua garganta. Aquilo era tão injusto que Minnie sentia vontade de gritar. Ele era rico, bonito e capaz de fazer o coração dela acelerar apenas com o toque de um dedo. Ela estava ali para chantageá-lo, não para flertar com ele. Da janela da frente, podia ver a praça do lado de fora. Praças não eram tão comuns em Leicester como em Londres. Aquela estava bastante mal cuidada. Havia apenas uma árvore, tão fina que nem merecia ser chamada assim. A grama morrera tempos antes, e cascalhos cinza ocupavam o espaço deixado por ela. Mas ainda assim, aquele era um dos poucos bairros de Leicester no qual havia praças. Os comerciantes mais bem-sucedidos tinham casas um pouco mais adiante, em Stonygate, na estrada que levava a Londres. Os nobres viviam em propriedades com grandes terrenos nas regiões ao redor da cidade. Todo mundo que acumulara riquezas e status de verdade morava fora dali. Mas não o duque. Minnie passou os dedos pelo papel que levava no bolso e adicionou mais esse fato à lista de coisas estranhas sobre aquele homem. Quando duques passavam pela região para participar de caças a raposas, costumavam se hospedar no Quorn ou no Melton Mowbray, mas o duque havia alugado uma residência que ficava a poucas quadras das fábricas. Como posso ajudá-la? Perguntou ele. Várias coisas não se encaixavam. Ele estava mentindo. Tinha que estar. Ela só não sabia o motivo. Havia um jogo de xadrez montado num tabuleiro na mesinha de canto. Minnie tentou não olhar para ele, tentou não sentir aquela atração inevitável. Mas as brancas estavam ganhando. Faltavam 6 jogadas para o checkmate ou talvez apenas 3. Ela conseguia ver como acabaria. O ataque formado pela torre e pelo bispo, a linha com 3 peões brancos cortando o tabuleiro pela metade. "O senhor joga xadrez?" perguntou. Não. O duque acenou com a mão. Eu perco no xadrez. E perco feio. Mas um dos homens que veio comigo joga por correspondência com o pai. É aqui que ele deixa o tabuleiro. A senhorita não vai me desafiar a jogar, vai? Ele abriu um sorriso. Minnie balançou a cabeça. Não, foi só uma pergunta. As criadas chegaram com o chá. Minnie esperou até que partissem. Em seguida, tirou do bolso o folheto que Stevens havia lhe dado. As margens, umedecidas pela chuva da noite anterior, tinham vergado e amarelado ao secar, mas ela o estendeu para o duque assim mesmo. Ele não o pegou. Apenas olhou para o papel com curiosidade, por tempo suficiente para ler as letras garrafais que tomavam a parte superior da página e depois para Minnie. Eu deveria me interessar por folhetos radicais? Não, Vossa Graça. Ela mal conseguia acreditar na própria audácia. O senhor não se interessa por folhetos radicais. O senhor os escreve. O duque tornou a olhar para o papel. Lentamente, ergueu os olhos para Minnie e arqueou uma sobrancelha. Ela desviou o olhar, desconfortável sob a inspeção intensa dele. Por fim, ele pegou um pãozinho e o partiu ao meio. O vapor subiu no ar, mas o calor não pareceu incomodá-lo. Tampouco se dignou a responder. A acusação dela era risível e absurda. Ele sentou-se na própria cadeira, que era confortável e rodeada por móveis encerados e polidos todos os dias por criados que não tinham mais nada a fazer, além de atacar ciscos de poeira assim que ousassem aparecer. O duque de Clermont havia alugado uma casa e contratado 12 criados pelo período de 2 meses. Tinha propriedades espalhadas por toda a Inglaterra e uma fortuna que, segundo menções estarrecidas nos folhetins de fofoca, era praticamente incalculável. Um homem como ele não tinha motivo algum para publicar panfletos políticos radicais. Mas Minnie já sabia que o duque não era o que parecia. Como se para reforçar tudo isso, ele casualmente mordeu o pãozinho e gesticulou para que ela fizesse o mesmo. Sem chance.
O estômago de Minnie se retorcia quando ela sequer pensava em tomar um gole de chá. Justo quando achou que o Duque simplesmente ignoraria a acusação, ele pegou o papel e o desamassou. Trabalhadores. Leu. Organizem-se, organizem-se, organizem-se. Seguido de vários pontos de exclamação. Ele soltou um som de desdém. Para começo de conversa, detesto pontos de exclamação. Por que a senhorita acha que estou envolvido nisso? Minnie não tinha nenhuma prova. Apenas a forma como as peças se encaixavam. Mas ainda assim, se sentia segura no que estava fazendo. Na pior das hipóteses, estava errada. Nesse caso, passaria vergonha na frente de um homem que nunca mais veria na vida. Ela entrelaçou as mãos no colo e esperou. Se ele podia deixá-la desconfortável com o silêncio, ela podia fazer o mesmo. E, de fato, ele falou primeiro.